Então, esse problema 8.2, ele traz aqui para nós essa viga, né, biapoiada, com um balanço AB, suporta uma força uniformemente distribuída de 48 kN por metro. Né? Essa carga distribuída que está mostrando aqui sobre a viga, né? Esse 48 kN por metro. E uma força concentrada de 100 kN. Essa força 100 concentrada aqui no ponto C. Sabendo que, para o tipo de aço utilizado, o W, aliás, o sigma admissível é de 165 megapascal, né, tensão normal admissível, e a tensão de cisalhamento admissível, tal admissível, é de 100 megapascal. Selecione, tá, pessoal? Olhem só, selecione. Vocês é que vão escolher, tá? Vão selecionar a viga de mesa larga que deverá ser utilizada. Então, agora está com vocês a escolha do tipo de perfil a ser utilizado. Tá? Não necessariamente vocês têm que usar o mesmo perfil. Então, eu vou ter alguns perfis que passam, né, na verificação desse carregamento, atendem essa situação de solicitação, mas certamente vai ter um dentre esses que passam que vai ser o mais econômico em função do peso. Tá? Então, aqui, a análise, né, da mesma forma como lá no início do assunto foi comentado, aqui a análise também ela inicia pela determinação dos diagramas de esforço cortante e momento fletor, certo? Então, eu preciso traçar esses diagramas. Então, deixa eu verificar aqui onde é que estão os diagramas. Os diagramas estão aqui embaixo. Então, aqui se eu pegar o roteirinho lá, né? Então, aqui no primeiro passo, eu tenho aqui encontrar os valores de tensão admissível, sigma admissível e tal admissível do material, né? E geralmente é fornecido pelo enunciado. Então, aqui seria só uma sequência lógica, né? Só para a gente ter ali uma organização da nossa resolução. Então, seguindo aquele roteiro, vocês, no passo 1, bastaria tomar esses dois valores de tensão, 165 e 100 megapascal. Né? Depois, no segundo passo, é aquilo que eu falei, né, do traçado dos diagramas de fletor. Então, vocês vão calcular o V máximo e o M máximo, né, cortante máximo e momento fletor máximo, né, e para isso vocês precisam fazer o traçado dos diagramas de momento e fletor. Aliás, desculpem, do cortante e do fletor. O material aqui ele já traz a resolução de forma bastante direta, né? Então, vocês sabem que, para fazer o traçado dos diagramas, vocês precisam inicialmente determinar reações de apoio. Tá? Então, o material aqui ele já fornece essas reações de apoio diretamente, simplesmente informa que existe a necessidade de fazer esse cálculo, mas ele já traz o valor diretamente colocado aqui no diagrama de corpo livre, né? Então, a reação de apoio RA é de 190, aqui no ponto A, e a reação de apoio no ponto D, RD, é de 270 kilonewtons. Tá? Então, esses valores vocês teriam que calcular, né, fazendo o somatório de momentos, primeiro num ponto, né, igual a zero, somatório de momento em D igual a zero, encontra o RA, e o somatório de momento em A igual a zero, vocês encontram o RD. Né? Então, já vimos bastante esse tipo de cálculo. E, na sequência, então, vocês fazem o traçado dos diagramas. Então, novamente aqui, o material apresenta, né,
os gráficos diretamente sem apresentar os cálculos, tanto para fletor quanto para cortante. Mas, conforme a prática de cada um, né, fica a critério resolver de forma direta ou resolver passo a passo, né, ponto a ponto. Então, se vocês preferirem fazer uma listagem aí ponto a ponto, começar aqui no cortante A antes igual a mais 90, cortante em A depois também mais 90, porque é uma carga distribuída, né? Então, imediatamente após a face da seção A, eu inicio o decréscimo do cortante, né? Da intensidade do cortante, mas eu não tenho um decréscimo brusco, né? Então, eu vario esse cortante de A até C de uma forma linear, porque eu tenho carga distribuída, né? Então, vocês vêm até o ponto C, vão fazer aqui menos 48, inicia com mais 190, menos 48 vezes o 2,70, vocês vão chegar aqui em C antes, ponto C antes, mais 60,4. Aí, aplicando esse menos 100, vocês vão de mais 60,4 para C depois, menos 39,6. E aí continua decrescendo esse valor de cortante, né? 48 vezes 3,3, vocês vão chegar lá em D antes com valor de menos 198. Aplicando a carga concentrada, que é a reação de apoio em D, mais 270, o cortante em D depois passa para mais 72, e depois fazendo mais 72 menos a carga distribuída vezes o vão 1,5, eu tenho o meu cortante zerado, né? Então, determinei o diagrama de cortante, aí eu preciso extrair o maior valor de cortante desse diagrama. Então, em módulo, qual seria o maior valor? Eu tenho aqui, inicio com 190, e aqui tem o valor de 198 negativo, mas como é em módulo, né? Então, eu vou tomar esse valor 198, certo? E agora, fazendo o traçado do fletor, né? Então, aqui, inicio o ponto A com 0, chegando no ponto C, o valor do fletor é de 338 kNm, né? Eu só vou apresentar os valores aqui diretamente. O próximo ponto é o ponto D. No ponto D eu tenho um fletor de menos 54 kNm, e aqui na extremidade livre B, vocês sabem que tem que ser 0 novamente, né? E esse formato de parábola é em função da nossa carga distribuída que existe ao longo de toda a viga, do ponto A até o ponto B. Então, novamente, tomando o maior valor em módulo para o fletor, eu tenho que o meu momento máximo é de 300, né, e 38 kNm, certo? E isso é igual a 338 vezes 10 na terceira Newton-metro. Tá? Então, aqui, esses dois valores, né? Se eu for analisar onde que eu me encontro aqui no roteiro que eu forneci, eu respondi aqui o passo 2. Então, agora indo para o passo 3, no passo 3, eu preciso encontrar o valor de W mínimo do material, né? Então, aqui eu tenho uma observação. Se a viga for perfil W, né, esse valor vai ser pego da tabela, correto? Então, nas questões anteriores, vocês já tinham o valor do W, então vocês buscavam na tabela de perfis o valor do W, né? Que vocês já tinham o perfil fornecido no enunciado. Aqui vocês não têm o perfil,
Só que vocês vão precisar fazer esse cálculo para W, tá? Porque daí, a partir do W, aí é o inverso, né? Antes, com o perfil, vocês buscavam o W na tabela. Agora, como vocês não têm o perfil, vocês precisam do W para, a partir do W, buscar o perfil na tabela. Tá? Então, como é que vocês vão encontrar esse W mínimo? W mínimo é fornecido por essa expressão aqui. É igual ao momento máximo, fletor, né? Dividido pelo sigma admissível. Tá? Então, o nosso momento máximo é de 338 vezes 10 na terceira, como está colocado aqui, dividido pelo sigma admissível, que é fornecido no enunciado, esse 165 megapascal, né? Então, preciso multiplicar aqui por 10 na sexta, porque é megapascal, e fazendo essa divisão, eu tenho o resultado de 2,048 vezes 10 na terceira metro cúbico. Tá? Como a nossa tabela, se vocês têm a tabela em mãos, né, estão lembrados, a nossa tabela traz o valor de W fornecido em milímetro cúbico. Então, vocês sempre vão encontrar aqui, pela expressão, o valor dado em metro cúbico. Aí vocês precisam converter esse valor para milímetro cúbico. O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que multiplicar essa potência 10 na menos 3, né? o valor que vocês encontraram, enfim, por 10 na mais 6. Aliás, por 10 na mais 9, porque é ao cubo, né? Então, milímetro é 10 na terceira, então esse 10 na terceira, quando eu elevo ao cubo, fica 3 vezes 3, fica 9, né? Então, por isso que a conversão aqui, metro e milímetro, tem essa razão aí de 10 na terceira. Então, de metro para milímetro, eu multiplico por 10 na mais 9. De milímetro para metro também é a potência 10 na 9, só que é potência negativa, é 10 na menos 9. Correto, pessoal? Então, olhem só. Encontrado o valor do W, né, só fazendo um comparativo com o nosso roteiro, eu tenho respondido o passo 3. Estou com o valor W calculado, W mínimo. Aí, com esse valor de W mínimo, vocês vão fazer o quê? Vocês vão na tabela, né? Vocês vão na tabela de perfis e vão consultar alguns valores de W que tem valor igual ou superior a 2048. Tá? Então, os valores de W, eles são fornecidos, é dado como sendo a potência de 10 na 3 milímetro ao cubo, né? E vocês vão verificar esse valor aqui. Então, a gente consultando a nossa tabela, né? Então, eu tenho aqui, página 810, o início dos perfis W. Então, olhem só, eu preciso... Então, o W que eu vou encontrar, pessoal, é esse WXX. Por quê? Porque a nossa viga ela está fletindo para cima ou para baixo, né? É em torno do eixo X, né? Considero o eixo X da minha seção transversal. Então, vocês, analisando aqui esse esquema da seção transversal, então o XX é onde a minha viga está fletindo, né? Então, por isso, olhem só o esquema da figura, né? Com o esquema do perfil. Então, eu percebo que a flexão aqui da minha viga, ela acontece em torno do eixo X. Se eu tivesse carregamento horizontal, né, aqui nessa viga, ela estaria
digamos, fletindo para o lado, aí sim, aí eu teria que pegar o meu W dessa coluna aqui, para o eixo YY, né? Porque daí ela estaria fletindo para o lado. Mas aqui ela está fletindo para cima, né? Em torno do eixo X. Então, olhem só. O valor do W que eu tenho que tomar tem que ser maior, né? Igual ou maior a 2048. Então, vamos verificar. Para esse primeiro perfil aqui, que é dado, né? Só verificando os valores, independente do perfil. Eu tenho aqui 18.500. Ó, o valor que eu preciso é de 2048. 2048. Eu tenho 18.500, então está um valor muito elevado, posso esquecer. Tenho aqui 71.000, aliás, 7.190, também está muito alto. Então, preciso de valores bem próximos. 11.000 está muito alto, 5.000, 8, 4.000 está muito alto, 6.000, 3.400 muito alto, 4 muito alto, ó, 2.520. Esse aqui já é um perfil que eu posso considerar, né? Deixa eu verificar ali no material, não anotei. Então, se vocês correrem aqui para o lado, né? Vocês vão verificar que esse perfil é o perfil W610 por 101, né? Fornece o W2520. Então, vamos ver se, ó, foi tomado esse valor aqui, ó, 610 por 101, né? Então, está sendo feita uma listagem aqui para depois escolher. Depois, continuando na tabela, esse 3 também está muito alto, esse 2080, o nosso valor foi de 2,48, então 2,80 está acima, então também posso escolher, né? Então, W 530 por 92, então também tenho esse valor aqui, ó. W 530 por 92. Aqui está com o valor de 2070 e aqui na tabela é 2080, né? Mas, enfim, deve ter sido erro ali do material. Seguindo, então, mais alguns, foi tomado mais 4 perfis. Vamos percorrer a tabela aqui, ó. Esse 1.000, então, não passa. Esse 3 está muito alto. Esse 2.390 pode ser um a ser escolhido. Então, 460 pelo 113 também pode ser tomado. Olha só aqui, ó. 460 por 113. Então, vocês vão percorrer toda a tabela, tá, pessoal? Percorrer todos os valores até o final, né? Olhem só, o último perfil é um perfil pequeno, olhem só o valor do W, né? Ele é só 89,5, enquanto que eu preciso de 2.000, né? Então, vocês vão percorrer todos os perfis, né? E vão anotar aqui os que tiverem valores em torno de 2.000. Tá? Então, todos os valores são tomados aqui, eu tenho 6 valores e todos em torno de 2.000. Como que eu decido quais desses perfis são o mais ideal? Aqui já está escrito qual o perfil mais ideal. Então, o mais ideal é o mais leve disponível, essa relação que eu separei, né? Então, nessa relação que eu separei, o W530 por 92 é o mais leve, né? Então, vai ser o perfil escolhido. E por que é o mais leve? Como que eu sei que é o mais leve? Então, vocês sabem, né, que o peso é fornecido por esse segundo valor do perfil. Tá? Então, esse 92, ele representa o valor do peso por metro linear do perfil. Tá? Então, esse perfil W530 por 92, ele tem um peso de 92 kg por metro linear. Todos os demais, vocês podem verificar que ficam acima desse valor, né, o peso. Tá? Então, todos passam na verificação de resistência, mas o mais econômico, o mais leve, é esse aqui, 530 por 92. Então, agora, encontrado esse valor de perfil, o que a gente vai fazer? Vocês vão
né? Vão fazer o quê? Vocês vão na tabela, né? Vocês vão na tabela e vão extrair o valor de W para esse perfil. Porque esse valor 2048 foi o valor calculado. Tá? Só que esse valor de W, ele tem um valor diferenciado, né? Ele é 2080 e não 2048, certo? Então, vocês vão tomar para esse perfil, né? Vocês vão tomar todas as características do perfil, né? Então, vocês vão tomar o W do perfil. Eu não sei por que lá está 2,80 e aqui 2,70, mas enfim. Vamos seguir aqui com 2,70. W 2,70, então vocês vão anotar o valor da altura, né? Vão extrair todos os valores. O valor do TW, que é a largura da aba, da alma, o valor do TD, né? Que aqui não fornece mais o TF, né? Que não fornece o TF. Não, ele não fornece porque aqui, nesse caso, ele não necessita. Ele necessita só do TW, né? Da aba e do D. Por isso que não constou aqui na figura. Então, vocês poderiam anotar só para representar, né? Então, aqui, feito isso, encontrado o W, vocês anotam os valores da seção, né? E aí vocês vão partir para o cálculo das tensões. Tá? Aí depois vocês podem seguir lá o passo a passo, né? Então, a tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento, ela tem a fórmula, né, que multiplica pelo Q, né? O cortante máximo pelo Q, que é o momento estático, mas aqui, para efeito de simplificação, o material orienta que seja feito dessa forma, simplesmente se faça a divisão do cortante máximo pela área da alma, né? Então, aqui vocês vão pegar o cortante máximo, que é o 198 vezes 10 na terceira a Newton, né? Que foi encontrado lá no diagrama, esse valor aqui, né? Diagrama de cortante, e vocês vão dividir pela área da alma. A área da alma, então, vai ser igual à largura, PW, 10,2 milímetros, vezes a altura D, né, que deu esse valor aqui. Então, fez-se a divisão e o valor da tensão desse cisalhamento igual a 36,42 megapascal. Comparando com a tensão do enunciado admissível, que é de 100, então ficou abaixo. Então, ok, passou, né? Agora eu preciso, para verificar a tensão normal, eu preciso calcular a tensão normal máxima no encontro da aba com a alma, como se fazia lá nas primeiras questões aqui do capítulo 8, né? Então, primeiramente, vocês vão encontrar o valor da tensão máxima, né, de cisalhamento, que é na superfície, através dessa fórmula aqui. Então, aqui o sigma A se refere à tensão normal máxima na superfície do perfil, na parte externa, né? Então, fazendo a divisão aqui do momento máximo pelo W, né? Que é a nossa expressão, vocês têm a tensão máxima na superfície de 163,3 megapascal, certo? Então, ainda está abaixo do nosso limite, né? Que o enunciado trouxe para nós que o limite admissível é de 165. Então, ainda está dentro do limite. Se esse sigma A fosse maior que 165, então vocês já poderiam parar o cálculo por aqui, né? Mas é claro que aqui necessariamente vai passar, porque o perfil que eu escolhi foi a partir do carregamento. Então, aqui é só mais uma questão de verificação. Então, encontrado o valor de sigma A, o sigma B, aqui nesse encontro aba e alma, ele pode ser encontrado por essa razão aqui do sigma A. Então, o sigma B é igual a sigma A, que multiplica o YB dividido por C, né?
Então, YB é da linha neutra até a face inferior da aba, né? Dividido pelo C. E o C é, então, a meia altura total, né? Da linha neutra até a face mais externa. Então, essa razão, né? Vai dar um valor menor que 1, que multiplicado por sigma A vai me dar um valor de tensão normal inferior à tensão sigma A. Então, sigma B é de 153,5, né? Agora, aqui trouxe ainda o valor da tensão de cisalhamento no ponto B, porque esse valor aqui foi para o cisalhamento máximo ao longo da peça, né? Mas eu preciso do cisalhamento no ponto B também. Então, foi encontrado esse valor de 11,11, né? Então, agora, eu aplico esses dois valores, tensão normal e cisalhamento, na fórmula de sigma máximo, né? Vocês já aprenderam a calcular, né? E vocês vão encontrar um sigma máximo de 155 megapascal. Então, esse valor é menor que o 165, que é o limite fornecido no enunciado. Então, ok, né? Claro que está verificado a nossa seção, o nosso perfil pode ser, então, esse W530 por 92. Pessoal, está acabando o nosso tempo, né? Então, vamos fazer uma pausa de uns 15